Boa noite, mais uma oportunidade aqui para continuar o estudo, oportunidade de aprendizado. Muito bom ver os participantes aqui na parte ao vivo também. Eu sei que é difícil para algumas pessoas pelo horário, principalmente quem mora em capitais. Uma hora dessa ainda tem muita gente presa ao trânsito, mas a Rede Amigo Espírita disponibiliza também o estudo através do áudio na rádio e ao vivo no YouTube. E também após a apresentação ao vivo, o estudo fica disponível no YouTube na playlist do Autodescobrimento, lá na página da Rede Amigo Espírita. Muita satisfação, boa noite a todos, boa noite a todos vocês presentes, aqui de Porto Alegre. Eu sei que tem gente de todo lugar do Brasil e até de fora. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente com vocês. Para quem também resolveu participar ao vivo aqui para maior interação, como o caso da Aline Pereira, seja bem-vindo, e sejam bem-vindos todos aqueles que estão pela primeira vez, aqueles que estão acompanhando pela rádio e aqueles que estão assistindo no YouTube posteriormente também. Para quem não sabe, estamos no 5º dia de estudo. O estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, de Valdo Franco e Joana de Ângeles. Meu nome é Vitor Antenori Rossi. Quem tiver interesse também em seguir na página no Facebook, lá eu coloco algumas reflexões pessoais e também oriento sobre como entrar no estudo, tem os materiais dos estudos anteriores disponíveis, para que não seja necessário ficar retomando aspectos. Hoje, encontro número 5, dia 24 de março de 2015, estamos no capítulo 1, o ser real. E dentro deste capítulo 1, o ser real, há uma subdivisão, complexidades da energia, e hoje a parte 3, e a última. Semana que vem já vamos entrar na parte 1.2 do capítulo 1. Para quem está chegando agora também, volto a frisar que é importante buscar os materiais anteriores, que estão disponíveis na minha página em PDF, para que você não se perca no estudo, tá? Porque é um estudo complexo, mas possível de ser acompanhado. O objetivo principal é que ele seja feito com tranquilidade, sem pressa. Nós não temos o objetivo de chegar em lugar nenhum. O José dos Santos deixa isso bem tranquilo ali, ele como organizador e fundador da Rede Amigo Espírita, não coloca metas de que tem que acabar isso ou aquilo. O importante é que o estudo seja benéfico para todos os que assistem, né? Não apenas uma leitura corrida. Aqueles que tiverem intenção de participar, coloquem as perguntas aí no chat. À medida do possível, eu vou respondendo elas. Se não houver conexão direta com o tema do momento, eu oriento sobre onde buscar uma informação melhor, tá? E se alguém também tiver condições de responder as perguntas no próprio chat, com indicações de livros e tudo isso, fique claro que o estudo é aberto, tá? Eu particularmente, não tenho muita dificuldade nessa questão de autores e tudo mais. Podemos continuar, então? Então, ok, eu estou recebendo feedback aí de que para algumas pessoas houve erro no vídeo, mas outras estão dizendo que o áudio e o vídeo está bom. Então, aqui também está funcionando tranquilo. Então, quando acontecer isso, aperta o F5 aí, recarrega a página, que retorna. Não costuma dar muito problema, não. Seguindo, então, continuando do que foi visto no estudo passado, ok? Eu disse que no estudo passado, esse slide aqui seria o que iniciaria o estudo de hoje. Diante de ocorrências viciosas, de acidentes morais e emocionais, cumpre-se lhes faça um exame circunstanciado, passando-se a conversação com o departamento afetado, despertando-lhe as potências e liberando-as para o preenchimento das finalidades da vida, a que todas as coisas estão submetidas e se destinam. Então, aqui no final, né, do estudo, na semana passada, essa parte
eles estão reforçando a importância de conversar com as partes do corpo que se mostram afetadas por doenças ou indisposições, colocando que o diálogo com o corpo físico torna possível a sua recuperação e também a manutenção, ok? Então esse foi só para dar um gancho importante aqui na continuidade. Aqui uma nota: o tempo todo, nosso corpo nos fala algo, nos aponta onde estamos errando e onde precisamos melhorar. Cabe a nós dar ouvidos ou dar as costas, sabendo que na primeira conduta está a cura e na segunda o adoecimento. Essa anotação pessoal tem como intenção quantificar realmente a importância da valorização dos sintomas do corpo físico. O corpo físico, ele não tem como se defender, ele não tem como nos mostrar que algo está errado se não for por um sintoma. E muitas vezes o sintoma, ele é deixado de lado porque parece que existem coisas mais importantes para serem resolvidas. E há de se frisar que isso é muito importante, que essas coisas não sejam apenas resolvidas. O sintoma não tem apenas uma importância de te incomodar para que você teste a sua paciência. O sintoma é uma forma de o seu corpo conversar com você. Apesar de muitas vezes nós não conversarmos com o nosso corpo faz um caminho diferente, ele dá a outra face. E o tempo todo ele está nos comunicando. Ele nos avisa quando precisa de comida pela fome, ele nos avisa quando precisa de água pela sede. Eu sei que tem muita gente que vive uma vida workaholic, é presa ao trabalho, o tempo todo tá na empresa, tá no carro. Se não fosse o sintoma da sede, eu morreria de sede. Se não fosse o sintoma da fome, o indivíduo estaria desnutrido. Pode parecer uma coisa simples, mas é isso que nos faz seguir em frente. Se o teu corpo não te avisasse que está com sede, pare e pensa quantas vezes você se esquece de tomar água. E vai se lembrar quando aparece um cálculo renal, uma pedra no rim. Aí o médico fala, você precisa tomar de 2 a 4 litros de água por dia. Aí o indivíduo vai lá, pega uma garrafa de água mineral que tem a medida certa, faz um chá de quebra-pedra, promete que vai mudar a rotina dele, que dali para frente só vai tomar de 2 a 4 litros de água por dia, e depois que a dor passa, depois de uma semana, já volta a tomar água só quando está com muita sede. Não tem manutenção. Nós vamos nos esquecendo que o nosso corpo é praticamente feito todo de água, e que ele precisa de água para se manter. E se nem a água nós tomamos com o devido cuidado, imagine todo o resto que diz respeito à manutenção. Então é um indivíduo que, ao invés de buscar a água, ele troca aquilo por cerveja, ele troca aquilo por suco, ele fica tomando café o dia inteiro, ele fica trazendo coisas que não são o essencial. Tira o sintoma, porque se eu tomo uma cerveja, eu tiro o sintoma da sede, só que ao mesmo tempo eu não estou trabalhando com o que o meu corpo precisa, com a água pura, não uma água que está misturada à cerveja, não a água que foi utilizada para isso. Então começa por um processo de entender que eu devo alimentar o meu corpo, cuidar dele, porque ele é minha morada. E o indivíduo que se esquece disso vai adoecer. Inevitavelmente vai adoecer. Conversar terna e bondosamente com as imperfeições morais, alterando-lhes o curso. Buscar penetrar no intrincado meandro dos conjuntos celulares é envolvê-los em vibrações de amor, estimular os órgãos com deficiência de funcionamento ou perturbação enfermiça, a que voltem à normalidade. Essa é uma passagem bem longa, por isso que ela foi dividida em duas, mas é importante analisar parte a parte. Conversar terna e bondosamente com as imperfeições morais, alterando-lhes o curso. Conversar terna e bondosamente. Eu tenho imperfeições morais? Tenho. Só que é terna e bondosamente que eu converso com elas?
Reflita isso na sua vida. Quantas vezes você se agrediu verbalmente por ter cometido um erro? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sirvo para nada, nada que eu faço dá certo, eu tenho mais é que me perder mesmo, eu tenho mais é que as coisas deem errado para mim. Não é com uma tranquilidade. O indivíduo que estava lá apaixonado, comete um adultério, mas foi realmente um adultério motivado por um monte de outras coisas, não foi uma coisa tão planejada e sádica. Foi mais um impulso que ele não conseguiu conter e gerou um real arrependimento. Eu estou falando do real arrependimento. Esse indivíduo, muitas vezes, a dificuldade de aceitar essa imperfeição moral, porque envolve a moral, trair o outro, pegar o dinheiro do outro, tudo mais, pode chegar até o suicídio. Quantas pessoas não cometem suicídio por arrependimento? O arrependimento, ele diz respeito a um erro que eu cometi. Eu não posso me arrepender pelo erro do outro. Eu posso ficar chateado. Mas quando se trata de arrependimento, é porque eu participei da ação. E o suicídio que origina do arrependimento, ele é a manifestação mais agressiva possível de raiva consigo mesmo. Então, ao invés de conversar terna e bondosamente com a minha imperfeição moral, eu fui lá e passei uma corda no pescoço dela. Eu fui lá e cortei seus pulsos, esquecendo-me que o que eu estou matando é o corpo físico. Toda aquela carga energética e toda a culpa que jazia em mim vai continuar existindo. Então, quando eu fico reclamando de mim mesmo com palavrões, praguejando, amaldiçoando, ou num processo inverso de autopiedade, quando a pessoa fala coisas do tipo, eu sou uma anta. Ela, na verdade, não acha que é isso. É uma forma de mostrar que reconhece que errou e que com isso os outros parem de a incomodar tanto. O indivíduo, então, deveria sentar e falar, por que eu errei? Eu traí a minha esposa? Eu agredi o meu filho? Eu passei a perna no meu patrão? Por que eu fiz isso? E conversa, dialoga com esse estado que existe dentro de você para que ele vá mudando aos poucos. Agredi-lo não funciona. A agressão só gera vingança. E quando a agressão vai para o nível físico, você começa a agredir o seu corpo físico, ele vai devolver da mesma forma, te agredindo, te impedindo de fazer as coisas que você queria, com clareza. Então, eu devo conversar com essas imperfeições para alterar-lhes o curso. Vejam bem, volto aqui. Elas não vão deixar de existir. Você altera o curso. Porque a imperfeição é algo que pode ser moldado. Uma das maiores ilusões no que diz respeito à área psicológica do ser humano é acreditar que as coisas vão simplesmente deixar de existir e ser substituídas por outras, quando, na verdade, elas se transformam. Essa capacidade que você tem de fazer caridade hoje, se você é um indivíduo que vai lá e faz sopa numa casa espírita, ou se você faz passeata para arrecadar alimento para uma igreja católica, ou se você faz isso por uma convicção própria e é ateu, em algum momento da sua vida, isso que você chama caridade foi egoísmo. Essa habilidade de andar pela cidade procurando coisas já existiu alguma vez na necessidade de roubar, de furtar coisas, lá nos primórdios. E algumas coisas que você considera irreparáveis hoje em você ou no seu marido podem ser possíveis, mas não a curto prazo. Quando se refere a curto prazo de mudança psicológica, muitas das vezes é necessário um trauma que leve a uma epifania, ou realmente uma imersão que leve a uma epifania. Aquele momento em que o indivíduo passa por uma dor tão grande, ou por uma abertura espiritual tão grande, que ele consegue enxergar, e aí a mudança pode vir sim da noite para o dia. O indivíduo que para de fumar da noite para o dia, o indivíduo que para de matar da noite para o dia. Pode acontecer. Isso não significa que não houve uma elaboração de muitos anos e que só faltava a cereja do bolo, que veio através da epifania, mas é possível. Não devemos perder a esperança na evolução do ser humano. Muito pelo contrário, devemos inclusive auxiliá-lo terna e bondosamente, não cutucando com uma vareta, ofendendo e tudo mais. Buscar penetrar no intrincado meandro dos conjuntos celulares,
e envolvê-los em vibrações de amor. Entrar, porque se uma energia negativa pode te afetar, aquela sensação de estar sendo observado, ou uma ofensa, ou um filho falando para a mãe, eu não te amo, você não manda em mim, eu não pedi para nascer, são palavras, mas machuca, abre uma fenda na altura do estômago e parece que ali um buraco passa a existir, né? Uma dificuldade muito grande, angustiante. Se é possível, então, canalizar uma energia negativa, a positiva também vai, mas eu preciso mentalizar isso. Não adianta eu ir para o trabalho, pegar o metrô, falando superficialmente com os meus órgãos. Eu tenho que vê-los como amigos, como parte da minha história. E aí eu vou agradecendo. Obrigado, vai agradecendo as pernas, agradeça seus pés, agradeça suas mãos. Mas quando se tratar de uma doença, deve existir uma concentração nisso. Tá com um problema no rim? Converse todos os dias com o seu rim. Mentalize seu rim, mentalize a regeneração celular, mentalize as partes do seu corpo que precisam de ajuda, ou do seu filho. Seu bebezinho está com cólica, está girando de um lado para o outro, coloca sua mão ali em cima e mentaliza pensamentos positivos. Vai curar de uma hora para outra? Talvez não, mas funciona como um carinho com aquele campo celular, que está dando um sintoma para mostrar que algo novo está acontecendo ali. Com o tempo isso vai diminuindo, mas toda essa vibração positiva que você emana pela fala ou pelas mãos, antes de chegar no outro, passa por você. Talvez não cure o outro, porque ele não está aberto a receber, mas vai curar você de coisas que talvez você nem saiba que viriam a existir. Quantas pessoas não se vinculam nos campos do auxílio ao próximo, de servir? Eu não estou falando só de espírita, não. Eu estou falando de um professor que faz isso pelo baixo salário. Eu estou falando de um médico que vai e tem a humanidade de ouvir os pacientes. Essas pessoas, elas estão evitando doenças que elas nem saberiam que existiam. Esse é o problema. Porque eu só fico pensando que eu me curei do que existiu. Eu tive um câncer e me curei. E o câncer que nem chegou a acontecer porque eu me curei antes de que ele existisse. Isso é muito belo. E pessoas que fazem o bem, diretamente fazem o bem, elas vivem bastante. Pega o caso de líderes espirituais, eles viveram bastante. Você tem o Chico Xavier que viveu bastante, o Divaldo Pereira está vivendo bastante em termos de terra. Eles têm poucas doenças assim que os impedem de viver. O Divaldo, com a idade que está, viajando o mundo inteiro para dar palestra. Percebam que isso não é o acaso, não é só uma genética boa escolhida, tem ali também uma conduta, e isso é importante que nós tenhamos em mente. Estimular os órgãos com deficiência de funcionamento ou perturbação enfermiça a que voltem à normalidade. Estimular, tá? Não é dar um grito que ele vai voltar a funcionar, mas é motivá-lo dia após dia, porque ele não parou de funcionar da noite para o dia, ele parou de funcionar aos poucos. Nós é que não ouvimos os sintomas. São métodos de comando da energia espiritual, do eu superior, interferindo nas complexidades da força mantenedora do perispírito e da matéria, alterando-lhes para melhor a movimentação. Por isso que tem as reticências aqui. Aqui, eu vou retornar. Isso é uma coisa só. Isso aqui que foi apresentado, conversar tenribondosamente e estimular os órgãos com deficiência, segundo os autores, são métodos, ou seja, meios de chegar a algum lugar. São meios de chegar a um lugar que é comandar a energia espiritual do eu superior. Porque se temos um eu superior, é porque temos um eu inferior. O eu superior está ligado à consciência do teu espírito, que alcançou o máximo possível. E aqui, durante os processos de encarnação, nós entramos em contato com o eu inferior. Aqui eu vejo quem eu sou de verdade. Porque ali, como espírito, eu podia ser um grande líder e falar, esse cara é bom, esse cara parece bom, pode me mandar lá para a Terra, pode me deixar milionário que eu vou saber o que fazer com o dinheiro. Mas, de repente, a hora que o dinheiro cai na minha mão, eu esqueço tudo isso e quem aparece é o meu eu inferior. E, com certeza, vou ter um
um lapso, um momento de culpa, um arrependimento muito mais rápido do que aquele que vive a corrupção ainda com prazer. Não estou comparando as duas coisas, mas existe. Este eu superior, então, tem condições de me curar. Está ali na palavra do Novo Testamento, quando Jesus fala para os apóstolos que eles teriam poder de curar e eles teriam poder de expulsar demônios. Ou seja, eles poderiam fazer isso. E não é um poder dado, está em você. Você só não sabe ainda canalizar isso em campo energético. E eu sempre vou usar esse exemplo porque eu acredito que esse é um exemplo extremamente forte. Vá no hospital de câncer, veja aqueles indivíduos que não têm a família dando suporte, veja os indivíduos que têm a família dando suporte, e você vai descobrir que o mesmo câncer de estômago acabou com a vida de um e para o outro simplesmente não deixou nem rastro. Qual é, então, a lógica disso? A lógica disso está na habilidade de comandar a energia do eu superior. Porque aí ela interfere nas complexidades da força mantenedora do perispírito e da matéria. E ali no primeiro estudo dessa sessão da complexidade da energia está estruturado o que é o complexo. Acredito que no primeiro estudo também, no estudo número 1, está estruturado o que é complexo. Uma formação de várias coisas pequenas que somadas se tornam uma grande, que é um organismo por si só, e que não dá mais para você tirar um pedaço dela sem danificar o todo. É importante ressignificá-la. Então, para que existe uma complexidade de força que mantém o perispírito e a matéria, e para que eu consiga interferir nela, ou seja, feri-la por dentro, alterando assim a sua estrutura, eu preciso desses comandos pelo diálogo. E aí a movimentação se torna melhor. Como um processo de quando as pessoas tinham determinadas doenças e faziam sangria, né? Você, na verdade, tem que causar certas lesões, como para que o seu músculo cresça, você tem que causar microlesões, para que o seu espiritual e o seu emocional cresça, você tem que causar algumas lesões ali também. Não dá para crescer sem dor. Sem sofrimento é possível, mas sem dor não. Então, eu tenho que entrar neste campo energético que está formado e alterar-lhe o processo. E isso vai causar uma dor. Essa dor não necessariamente precisa ser uma dor física. Pode ser uma angústia, um sentimento de culpa, uma melancolia, uma tristeza e vários outros aspectos. Varia do psicológico de pessoa para pessoa. O que você tem que ter em mente é o seguinte: eu estou tentando mover uma energia que está parada. E se essa energia está parada, é porque em algum momento eu a impedi de se mover, porque isso me causava dor. E aí eu vou conseguir entender, muitas vezes, que a insônia que eu tenho está relacionada a ter apanhado quando eu era criança. Só que para que isso se resolva, eu vou ter que sentir de novo, emocionalmente, a surra que meus pais me davam. Quando isso for elaborado agora como um adulto, aí a insônia desaparece. Da noite para o dia? Não. Mas se eu não fizer nada, ela vai me acompanhar infinitamente. E aí, por dormir pouco, eu começo a ter complicações gástricas, eu começo a ter complicações neurológicas, e eu vou morrer lá no meio da minha vida, eu morro de uma pneumonia. Só que eu não associo que essa pneumonia teve origem pela insônia. A insônia, por vários meses, baixou a imunidade do meu corpo físico, e aí a pneumonia conseguiu me levar a óbito. E eu fico achando que eu morri de pneumonia, e na verdade eu morri de insônia. E na verdade a insônia aconteceu porque eu apanhava dos meus pais. Então eu morri porque eu apanhava dos meus pais. É um processo extremamente possível de ser raciocinado. Isso se chama redução fenomenológica. É uma abordagem que te permite olhar o que está acontecendo na sua vida e tentar refazer os passos até chegar onde isso começou. E aí você elabora este momento e o dia de hoje passa a ser um pouco melhor. É a única forma que nós temos de voltar ao passado, é revivê-lo com a capacidade intelectual do presente. Voltar ao passado em outros meios não é possível, mas sem que isso te traga alguma perturbação. Agora, quando eu faço um trauma, aqui a Angélica Fantauzzi pergunta: um trauma pode desencadear uma fobia? Não só pode, como um trauma normalmente está relacionado à base de todas as fobias.
Interessante você ter falado isso, porque uma vez chegou para mim uma situação de uma pessoa que tinha fobia de gato. E gato, filhote, mesmo gatinho filhote, assim, a sensação que ela tinha é que o gato ia pular nela, atacá-la. E estruturando essa conversa, ela foi conversar com a mãe dela, com a avó dela. Eu não estou dizendo que seja por isso. Para ela, isso fez sentido. Ela trouxe. Isso fez sentido. Quando a mãe dela estava grávida dela, ela estava andando em uma casa e um gato que estava andando em cima de um muro avançou nela. O gato devia estar com algum problema ou devia ter filhotes por perto. Avançou, pulou nela, ela teve um pânico. Não por ser um gato, mas aquele susto de você estar andando e de repente alguém te gruda nas costas. E aquilo gerou nela uma energia muito pesada de medo, tiveram que colocá-la sentada, dar água com açúcar e tudo mais. E esta pessoa que hoje tem fobia de gato diz que nunca, em toda a sua vida, um gato lhe atacou e ela também não viu ninguém, o gato atacar ninguém. Ela buscava ajuda terapêutica para tentar lidar com essa fobia. Por que eu tenho fobia de gato se o gato nunca me fez mal? E o que ela encontrou foi esse trauma da mãe dela. Faz sentido? Não faz sentido? O importante é que para ela funcione. O que eu estruturo é que a fobia é um medo irracional de algo. Uma barata não tem poder de matar um ser humano. Uma barata tem poder de contaminá-lo. A barata voadora não vai entrar no seu olho e atacar o seu cérebro. Mas quando a barata abre as asas, todo mundo corre. E aquele que fala, não, eu sou machão, eu vou matar essa barata, ele tá mais canalizando a raiva dele naquele bicho, e ele não vai pegar ela e joga de volta à natureza. Ele esmaga ela com 100 quilos de chinelo. Isso demonstra o quanto aquele ser é assustador. Mas quantas vezes realmente uma barata te fez mal? Então tem um trauma relacionado a todas as fobias. E a redução fenomenológica torna possível alcançar onde esse trauma começou. Se for um trauma que está relacionado a vidas anteriores, aí só pela hipnose. Mas se for da existência atual, é possível alcançar pela redução fenomenológica, sim, que é pelo diálogo. Seguindo, aqui eu busquei no Livro dos Espíritos. Eu sei que fica um pouco apagado, mas isso é do próprio Hangout, tá? Porque ele puxa o PDF e quando o texto é um pouco grande, ele deixa um pouco apagado, mas no material que vocês vão pegar tá perfeito. No Livro dos Espíritos, capítulo 1, item 2, as provas da existência de Deus. Pergunta número 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. Isso Kardec pergunta para os espíritos. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Ou seja, se eu for avaliando a matéria, e chegar lá no princípio máximo do que é material, eu vou conseguir entender como é que as coisas surgiram? E aí a resposta. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. Ou seja, tudo bem, vamos supor que você chega à partícula mínima de matéria que existe no universo. Você ultrapassa o átomo, você ultrapassa tudo isso e você vai na partícula mínima. Quem criou essa partícula? Esse é o levantamento feito pelos espíritos. Tudo deve ter uma causa. E aí o Kardec adiciona um comentário. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Então, qualquer que seja a micropartícula material que forma todo o mundo, esta micropartícula tem que ter uma causa. E ela é apenas um efeito. Então, isso pode deixar o indivíduo na loucura, tá? Se a pessoa não tomar cuidado com essa parte científica, principalmente se você for ler a Gênese de Kardec, sem uma abertura para ler o que está escrito ali, isso pode te gerar questionamentos infinitos
e o indivíduo pode chegar a um campo de loucura aí, né? Porque, né, não é muito fácil, mas isso eles transformaram em uma coisa simples. Para que alguma coisa exista, ela tem que ter uma causa. E se nós ficarmos buscando a causa, nós vamos chegar a Deus. Eu não estou falando de Deus como nós concebemos, mas deve ter um lugar onde tudo começa. E este lugar onde tudo começa seria Deus. Isso, o Marcelo Lanza, questionando sobre o trauma do gato, isso quer dizer que a energia daquele momento passou para o espírito do feto em geração? Marcelo, alguns estudos já mostram, e eu inclusive, estou falando isso particularmente, já trabalhei com hipnose em consultório, e é possível sim trazer memórias de quando éramos fetos. A partir do momento que você se vincula aquele embrião e você está próxima da sua mãe, como um feto, você já passa a registrar sensações. Tá? Você já passa a registrar angústia, você já passa a registrar tristeza, isso tudo vai ficando possível, sim. Aquele trauma, cognitivamente, ficou associado a um gato, e aquela sensação passa instintivamente para aquele ser que está ali dentro. É o que eu disse. É esta a explicação científica para o trauma de gato? Não necessariamente, mas foi a que serviu à pessoa, e isso a libertou. Ela já não ficava com tanto medo quando via um gato. Então, para mim, o que importa é que haja uma resolução. Mas, de forma geral, é possível, sim, que o bebê absorva os medos da mãe e do pai, e os conflitos que aconteçam, a gritaria, os vícios e tudo mais. Da mesma forma que um bebê de uma mãe usuária de crack nasce com abstinência, o bebê nasce e ele já está tremendo, tentam dar o peito para ele, não serve, porque ele quer crack, um recém-nascido, tá? É um pouco chocante isso, mas acontece. A parte emocional também está alimentando o bebê, né? Então, tudo aquilo que a mãe ingere, tudo aquilo que a mãe sente, o bebê ingere e o bebê também sente. Continuando, então, no livro dos Espíritos ainda. Aquela foi a pergunta 7, esta é a pergunta 8. Capítulo 1, item 2, as provas da existência de Deus. Pergunta número 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Resposta. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. A pergunta está trazendo o seguinte, então eu posso dizer que a matéria estava ali flutuando no espaço e de repente bateu um vento ali, ou por uma órbita conjunta, elas acabaram se chocando e aí as coisas foram se formando. Isso seria levar a criação ao acaso. Poderia então nunca ter acontecido. Se uma corrente de vento ou se uma órbita tivesse alterado a causa lá atrás, nós não existiríamos hoje, ou existiríamos antes. Então, esse é o questionamento. Está relacionado com a sorte? Está relacionado com o acaso? E os espíritos dizem que não, que isso é um absurdo. Porque o acaso não é um ser inteligente. E Kardec adiciona um outro comentário. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. Porque deve haver aqui, combinações e fins determinados. Eu sei exatamente por que isso está acontecendo. A coisa mais estranha que nós encontramos na Terra, informação material, pelo menos a minha opinião, é o ornitorrinco. Eu acho o ornitorrinco um animal extremamente estranho. Porque ele tem ali o bico do pato, ele tem a pele de foca e ele tem nadadeira. Então, quer dizer, parece um acaso? Não, mas quando você vai estudar onde esse animal vive, você entende que ele precisa daquilo. Poderia ter existido em todos os lugares, como a teoria darwinista, evolucionista, que só sobreviveram os ornitorrincos ali naquela região, porque nas outras eles morreram, mas por que aquele bicho foi criado daquele jeito?
Tem que ter uma razão para isso. E é isso que nós devemos buscar para tentar entender por que existem os pernilongos, as baratas, as muriçocas e tudo isso mais. Por quê? O que esses animais estão fazendo aqui? Aí o indivíduo fala, mas esses animais servem para alimentar o sapo. Mas o sapo também é um ser um tanto quanto asqueroso para a nossa cultura. Então eu fico tentando entender o que nós estamos fazendo no meio disso tudo. E o ser humano? Por que um tem 2,5 metros de altura e o outro tem 1,30 m? Onde está a lógica disso? Como isso tudo foi formado? O intestino está lá embaixo, por que o estômago está em cima? Não pode ter sido ao acaso. Porque senão o nosso intestino poderia ser no cérebro, já na caixa craniana. E daí vocês já entendem o mal que isso poderia causar. O nosso coração poderia ser no pé. Tem um princípio inteligente por trás disso tudo que forma perfeitamente. Os evolucionistas vão dizer que não, que pode ter existido algum indivíduo que tinha, algum ser que tinha o coração em outros pontos e que não sobreviveram em razão disso. Mas o ponto é, a criação ela é inteligente. Quando você observa os astros, como eles giram, movimento de rotação, translação, as estações, a criação da chuva, a evaporação, a atmosfera, não dá para falar que isso foi ao acaso. É muito difícil acreditar que isso foi ao acaso. Eu, particularmente, acho mais fácil acreditar numa criação inteligente do que num acaso. Essa, então, é a visão dos espíritos no que diz respeito à importância da matéria. Por que eu coloquei isso aqui no estudo de autodescobrimento? Para demonstrar que não é o teu corpo, ou seja, não é a matéria que cria as coisas, é o teu pensamento. O teu pensamento. Você é o Deus do teu corpo. É você que determina se ele vai adoecer, se ele vai se curar. Você tem o poder até de tirar a sua própria vida. Isso faz de você um Deus neste quesito. Só que você tem algumas limitações, né, que não tornaria você um Deus pleno. Você não é onisciente de tudo que acontece no seu corpo. Você pode estar aí com um nódulo, você pode estar aí com uma doença começando e não sabe ainda. Você tem a onipresença, você está o tempo todo com ele. Então você precisa ter essa visão, é importante que nós tenhamos essa visão, de que a matéria, portanto, o nosso corpo, ele responde a algo maior que isso. O corpo é o efeito e não a causa. E isso está colocado aqui. Então, continuando. Ok. No sentido inverso, a conduta desregrada, os pensamentos violentos, as forças descompensadas do instinto, produzindo congestão e inibição das energias, dão curso aos estados de violência, de depressão, de obsessão compulsiva, de degeneração dos tecidos e órgãos, que lhes sofrem a corrente contínua deletéria. No sentido inverso, porque ali foi falado que deveria ser tenra e bondosamente. E eu já orientei que muitos de nós não fazemos isso, ficamos reclamando, né? Porcaria de perna, porcaria de estômago, que droga de vida, essas praguejações assim, totalmente desnecessárias, mas que geram um impacto energético. Então, quando eu faço isso, nessa conduta desregrada, que também envolve a parte moral, que não houve direcionamento, engano, sacaneio, bebo, fumo, não durmo direito, mistura tudo. Os pensamentos violentos, as forças descompensadas do instinto produzem congestão e inibição das energias. Isso ficou explicado na primeira parte desse estudo número 3. Dão curso aos estados de violência. Por que eu grifei o estado? Porque é importante que eu tenha em mente que tudo que eu estou hoje, eu estou. Por isso é um estado. Eu estou assim, mas eu não vou estar assim para sempre, tá? Ah, mas eu estou vivendo o amor da minha vida. Esse amor da sua vida pode durar essa vida, pode durar mais 2, mas pode ser que acabe semana que vem. É um estado. E muitas pessoas já tiveram uns 4, 5 amores da vida. E muitas pessoas já estiveram certas várias vezes, até descobrirem que estavam erradas. E aí, neste processo é que nós vamos entendendo o que é a construção. Então, esse estado que eu me encontro, eu sou uma pessoa que briga no trânsito, eu sou uma pessoa que xinga, eu sou uma pessoa que, por causa de futebol, vira a cara com o vizinho, isso é um estado, não vai continuar.
Estado de violência, estado de depressão. Eu não conheço ninguém, como psicólogo, eu não conheço ninguém que nasceu com depressão e morreu com depressão. Houve episódios depressivos. De obsessão compulsiva, de degeneração dos tecidos e órgãos que lhe sofrem a corrente contínua deletéria. Por quê? Porque este pensamento agressivo, ele é uma corrente, né? Ele não para, corrente contínua. Se você se xingou de manhã porque chutou a quina da mesa, você vai se xingar depois na hora do almoço porque não conseguiu ligar o carro. Aí você vai se xingar. Não tem como fugir disso. Não tem um indivíduo que faz isso pouco. Ou você faz ou você não faz. E se você faz continuamente. E após um tempo, isso começa a impregnar o teu corpo físico. Porque é como se fosse um processo de adoecimento mesmo. Você está jogando um vírus ali, ele vai combatendo. Quando se trata de imunidade, então, vamos pensar assim. Eu fico o tempo todo vivenciando o meu complexo de inferioridade. Eu não sirvo para nada, os outros são melhores do que eu. E aí o meu corpo vai resistindo a isso. Eu olho no espelho, eu me acho bonito. Um dia. Alguém vira e fala para mim, puxa, você fez muito bem o trabalho, então aquilo vai combatendo. E eu vou sentindo que eu posso viver. De repente, eu chego para trabalhar e meu patrão fala assim, ó, você está demitido porque você não serve para a empresa. Ou eu chego em casa, a namorada fala, ó, não quero mais continuar com você porque eu achei alguém melhor. Esse momento vai gerar um trauma. Trauma é tanto que quando uma pessoa quebra, vamos por assim dizer, o osso do crânio, ela tem um traumatismo craniano. Portanto, trauma é qualquer lesão, qualquer impacto que cause um dano. Né? Se você bateu o joelho na quina da mesa, você sofreu um trauma. No que diz respeito ao psicológico, quando a namorada termina comigo, eu sofro um trauma. Quando eu sofro esse trauma, a minha energia psicológica vai em direção de resolvê-lo. Então, as fronteiras ficam desprotegidas. E a minha imunidade emocional baixa. Nesse momento, o indivíduo vai e comete o suicídio, ou entra em depressão. Mas não foi só aquele evento. Ele já estava lutando contra aquilo há muito tempo. Porque se eu sou um indivíduo que me motiva, me coloco para cima, e estou o tempo todo feliz, se a namorada termina comigo, eu tomo um impacto, elaboro aquilo e sigo em frente. Na verdade, ninguém se mata porque terminou o casamento. O indivíduo se mata por um monte de outras coisas que culminaram no final do casamento. Aí o Marcelo complementa aqui, o Marcelo Lanza. A verdade é que quando o homem não encontra uma resposta, ele culpa o acaso. Isso já vem desde os primórdios, porque quando os índios não entendiam, os indígenas, né? Quando eles não entendiam o que era o raio, eles tentavam associar aquilo com algo. Esse é o paradigma primitivo. Então, eu, Vitor, cometi uma transgressão. Né? Falaram que eu tinha que pegar lá, pescar 20 peixes, e eu pesquei 24 e escondi 4 para eu comer depois sozinho. Aí eu chego na tribo, começa a tempestade de raio. Eu vou achar que é porque os deuses estão me punindo. Percebe? Porque eu trago uma culpa dentro de mim. E essa culpa de transgressão humana fez as tribos anteriores, os povos anteriores, acreditarem que as manifestações meteorológicas eram punições divinas, porque todo mundo trazia em seu íntimo uma culpa, né? E aí nessa hora aparecia. E aí a Angélica Alvarenga também complementa aqui, que aconteceram uma cadeia de coisas com ela no espaço do último ano. Isso é interessante, né? Então, esse é o pensamento que eu queria trazer. Uma reflexão de que as coisas não acontecem da noite para o dia, mas que, sofrem, os tecidos e os órgãos sofrem a degeneração dessa corrente contínua e deletéria. Porque aos poucos vai me destruindo. A conscientização do ser leva-o a um conhecimento profundo das possibilidades criativas e realizadoras, que trabalham pelo seu e pelo bem da sociedade onde se encontra. Aqui também complementando, a Aline coloca, tem um complexo muito grande quanto ao meu peso. Sou magra, mas cismo que estou gorda.
e sinto uma certa obsessão em tomar remédios para emagrecer. Acredito que isso deve estar relacionado a algo no passado, pois isso me deixa deprimida. Quando me sinto muito gorda, não quero nem sair de casa e me entupo de comida. Então vejam bem que esse processo, isso é uma auto-obsessão, no sentido em que a mente dela, né, tá colocando isso. Isso acontece com várias pessoas. Ela citou o exemplo de ser muito gorda, mas tem pessoas que vão colocar porque são calvos, porque são altos, porque são baixos, porque são pobres, porque são negros, e por aí vai uma infinidade de potências. Tá tudo dentro de você. Tudo dentro de você. Se você falar para mim que não consegue chegar a algum lugar porque é negro, eu cito para você o Barack Obama, que conseguiu ser presidente dos Estados Unidos. Se você consegue falar que não serve porque é mulher, vai para a Argentina e vem para o Brasil, que tem presidentes femininas, e a chefe de Estado da Alemanha também é. Então, tudo tá. E com relação a ser gordo? O gordo consegue fazer um monte de coisa. Pega o humorista Hassum, né, fez a cirurgia e tudo mais, mas chegou onde chegou sendo gordo. O comediante Jack Black, nos Estados Unidos, também faz piada com o próprio peso. Então, a capacidade de fazer algo, apesar do que eu sinto que falta em mim, é um problema meu. Eu posso chegar aonde eu quiser, sendo gordo, branco, negro, japonês, qualquer coisa. Se eu não chego, tem outra coisa influenciando isso. E essa coisa está relacionada à autoimagem. Então, no caso dela, ela diz: eu me sinto gorda, eu não saio de casa e vou e como. Quer dizer, como há uma desconexão mental, isso vai acontecer com todos os indivíduos, a mente fica tentando compensar. Já que eu não sou gorda mesmo, mas eu sinto que eu sou, então eu vou comer, porque aí não há mais a descompensação. Eu me torno uma pessoa gorda e aí eu dou razão para o meu complexo, e o complexo então se sente estável. E aí eu passo a jogar a responsabilidade de todo o resto por aí. É um processo inconsciente isso. Então, quando o ser se conscientiza, ele é levado a um conhecimento profundo das possibilidades criativas e realizadoras que trabalham pelo seu bem e da sociedade. A partir do momento, então, que você toma consciência disso tudo, por que eu funciono assim, o que está mobilizando esse processo, aí eu vou enxergar as possibilidades criativas e realizadoras que estão ao seu redor. Eu falo particularmente inúmeras ideias que eu tive, ou de palestra, ou de conhecimentos, e eu falei, mas isso aí não vai ter importância para ninguém. Depois de um tempo eu vi gente escrevendo livros sobre isso, eu vi gente ganhando dinheiro com aquelas palestras, porque eu simplesmente não fiz. Você está aí cercado de possibilidades criativas, mas não as enxerga, porque insiste em ficar preso àquilo que você não dá conta de fazer. E vai deixando a vida passar, achando que os outros têm mais sorte, achando que o seu vizinho é melhor que você, quando na verdade todas as pessoas são iguais em potenciais. Talvez você não seja um grande ser intelectual, mas pode ser um ótimo chefe de cozinha. Qual que é a diferença nesse aspecto? Eu partilho que eu não consigo cozinhar com clareza, né? Eu não sou bom cozinheiro. Sou uma negação nisso aí. Mas eu me dou bem escrevendo coisas. E daí? Se eu não desenvolver um processo onde eu vou conseguir ultrapassar as barreiras que me impedem, mas antes disso, primeiro, eu preciso nutrir as possibilidades, porque eu me sinto forte. Eu me sinto forte quando eu vou para a escrita, quando eu vou para a palestra, e isso me motiva a tentar coisas que antes eu não seria capaz. Agora, se eu deixo morrer a minha habilidade de falar em público e de escrever, e fico tentando só cozinhar, eu vou achar que eu sou um ser humano que não serve para nada. E é o que a maioria das pessoas fazem, fica nesse processo auto-obsessivo. Aqui no livro Os Poderes da Mente, de Sueli Caldas Schubert, é uma pessoa que eu admiro muito, tive a oportunidade de conhecê-la num seminário, e essa mulher, eu posso dizer que mudou minha vida com poucas palavras. Pensar é criar. Tudo o que existe, o que vemos, percebemos, sentimos, e até o que não vemos nem percebemos, existiu primeiro no pensamento. Tudo o que o ser humano produz, bonito ou feio, útil ou nocivo, benéfico ou prejudicial, é fruto de seus pensamentos e ideias. Tudo. O tudo está grifado aqui porque não tinha como eu não grifar o tudo. Então, tudo o que existe, existiu primeiro no pensamento, e tudo aquilo que eu crio estava no meu pensamento e na ideia.
inclusive o sentimento de ser feio, de ser gordo, de ser incapaz. Só existe na sua ideia. Inclusive o seu câncer, o seu diabetes, a sua disfunção erétil, tudo isso foi criado pela sua mente para te defender de algo ou para te contra-atacar de algo que você tem atacado o seu corpo. E pela redução fenomenológica é possível chegar às causas disso. Chegar à causa também não implica curar, tá? Que eu posso chegar lá na causa e falar, não quero mexer nisso agora não, e deixa para lá. Mas pelo menos eu me torno consciente. O tropismo da divina luz atrai a criatura que às vezes se esconde nas sombras da inconsciência ou na ignorância de si, permanecendo nas faixas inferiores da evolução. E então, assim, o que é o tropismo, né? Antes de mais nada, eu vou pular um para frente aqui. Tropismo é a orientação involuntária de um organismo ou parte dele, causada por um estímulo externo, tal como luz, calor, etc., e que envolve um movimento ou curvatura no sentido desse estímulo ou a ele oposto. Quer enxergar isso com clareza? Árvores. Quando você enxerga aquela árvore torta, né, ou quem gosta de mexer com plantação, a árvore sempre busca luz. Você pode plantar uma árvore na sombra, ela começa a crescer torta, buscando onde o sol bate. Isso é tropismo. Então, ó, orientação involuntária de um organismo ou parte dele, causada por um estímulo externo, tal como luz, calor, etc., e que envolve um movimento ou curvatura no sentido desse estímulo ou a ele oposto. Então, voltando, sabendo o que é o tropismo agora, o tropismo da divina luz atrai a criatura que às vezes se esconde nas sombras da inconsciência, ignorância de si, permanecendo nas faixas inferiores da evolução. Ou seja, nós é que escolhemos não seguir a luz. Tua consciência está o tempo todo falando, Pedro, isso está errado. O Marta, isso está errado. Silvia, não faça desse jeito. E você faz o quê? Se esconde na sombra da inconsciência. Ah, mas eu vou fazer isso, porque quando eu era pequeno eu apanhei dos meus pais. Eu vou fazer isso, porque meu tio me abusou. Eu vou fazer isso, porque na escola os amiguinhos tiravam sarro de mim. Esse é a sombra da inconsciência. Então eu não vou. Vai ter uma festa na piscina? Eu não vou, porque eu sou gordo, vão rir de mim. Só tem obeso na festa. Mas eu não vou porque eu sou o gordo mais feio. E esse é o pensamento do indivíduo, né? Esquecendo que às vezes ele olha para uma pessoa magra e fala, nossa, olha só o corpo dessa pessoa. Tá bom. Aí você entra na mente dessa pessoa magra. Ai, como eu sou magra, eu tomo proteína e não cresço. Ai, como eu queria ter barriga. E aí, vai entender? Vai entender o que se passa na sua mente, porque se for tentar adivinhar o que passa na dos outros, aí você enlouquece. Mal sabemos o que passa na nossa, né? Então, isso aqui está me dizendo o seguinte, a divina luz atrai a criatura. E é tropismo, portanto é involuntário. Querendo ou não, eu vou evoluir. Querendo ou não, eu vou crescer. Porque esse é o chamado. Quando eu ficar desatento, essa energia vai me puxando. Quando que essa energia te puxa? Na tua consciência, no arrependimento, na culpa, na epifania, no insight. Nesse momento é a luz te chamando. Você pode escolher ir ou não. Continuando, procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite, ou seja, se esconder dessa luz, deixar para depois essa busca, tem limite. Porque na sua complexidade, a energia, que é vida, liberta-se das injunções grosseiras que a limitam momentaneamente, sutilizando-se em ondas de amor que se espraiarão no oceano do amor de Deus. Isso aqui é um manifesto de esperança. Nós nos tornaremos essas ondas de amor. Isso significa que em dado momento deixaremos a necessidade da matéria e nos tornaremos luz. Não há mais a necessidade de se esconder na sombra, porque quem é luz não enxerga sombra. Se eu andar com uma lanterna na testa, eu nunca vou achar que está escuro em lugar nenhum. Quando eu emano luz, porque eu sou um espírito de luz, eu não enxergo treva em lugar nenhum. O espírito de luz pode descer lá no centro da Terra,
Para ele é claro como o meio-dia, porque onde ele chega, ele tem luz. Quando isso acontecer, eu não tenho mais para onde fugir. Eu só passo a fazer resgate. Eu passo a ser a luz. Isso não precisa ser tão longe. Quando você tem um filho que usa droga, você vai lá e dá um conselho para ele, ele fala, você não sabe de nada por causa disso e daquilo. Ele está escolhendo ficar na treva da ignorância, mas você está sendo um foco de luz, tentando puxá-lo para o caminho certo. E isso nós fazemos o tempo todo. Imagina o ser Deus, que é perfeito. A Mirtes coloca que ouviu dizer que o primeiro passo para se resolver um problema é reconhecer que ele existe. Porque as pessoas, mesmo reconhecendo as causas, resistem tanto ao processo de cura? Por que, Mirtes, a cura me tira o ganho secundário? Por incrível que pareça, existem indivíduos que estão em cadeira de roda e poderiam estar andando, porque eles passaram a vida tendo que fazer tudo sozinhos. Sofreram um acidente e ficaram numa cadeira de rodas. Eu não estou falando dos paraplégicos. E quando ficaram na cadeira de roda, aí a mãe trazia comida para ele, o filho levava as coisas no correio, inconsciente ele tem um ganho secundário com isso. E aí o corpo dele não levanta mais. Então, quando eu me curo, eu não tenho mais por que ficar sofrendo. Eu não vou mais ter a quem culpar, a quem responsabilizar. E aí eu fico completamente preso a isso que a Aline colocou, o medo da mudança. Quando eu me curar, eu saio do espaço que gerava o conforto para mim, poder culpar os outros pela minha dor. E aí eu passo a ser responsável pelo que virá daqui para frente. E isso dói, dá medo. É importante ter isso em mente. Então, a partir do momento que eu fizer essas possibilidades, eu vou me tornar apenas uma gota. Quando eu parar de ficar me escondendo, quando eu perder o medo de me afogar na bondade divina, aí eu vou com clareza, com fé, porque eu sei que não tem como morrer. O espírito não morre, o que morre é o corpo físico. E aí eu não tenho medo de tentar, de errar e de tentar de novo. E aqui, para encerrar, ainda no Livro dos Espíritos, capítulo 1, item 7, Progressão dos Espíritos. A pergunta 117. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde? Com essa passagem eu termino o estudo de hoje, porque não tem como ser mais claro que isso. Como o pensamento de Joana e de Valdo são extremamente baseados no kardecismo. Vejam, procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite. E aí, os espíritos dizendo para Kardec que o avanço à perfeição depende da nossa docilidade, do quanto estamos submissos à vontade de Deus. Agora a responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, do que vamos fazer com essa informação. Eu agradeço mais uma vez pelo espaço cedido pela Rede Amigo Espírita, agradeço também pelas pessoas que estão acompanhando o estudo aqui presencialmente, com as suas perguntas, com as participações. Você que está assistindo no YouTube, você que está ouvindo na rádio, não dá para mensurar o que é o chat ao vivo aqui. Eu os convido a virem assistir ao vivo, porque tem muita troca de informação. Eu não consigo ler todas as perguntas e os próprios participantes vão trocando informações entre eles. Então eu os convido a assistir toda terça-feira às 18h50. Quem não sabe como chegar, procura a página da Rede Amigo Espírita no YouTube ou entra na minha página digitando o meu nome completo ali no Facebook, no Facebook da rede também. E ali vão ter as informações, os materiais anteriores, o que foi trabalhado, os estudos anteriores estão todos gravados no playlist da Rede Amigo, mas eu os convido a vir aqui assistir presencialmente, pelo online e ao vivo, para que vocês tenham um crescimento maior ainda na troca de experiência entre os participantes. São pessoas com vasto tempo, tanto na doutrina espírita quanto em campos científicos, e essa troca é extremamente valorosa. A você que está ouvindo no rádio, você que está vendo no YouTube, vocês que estão aqui presencialmente, o meu muito obrigado, desejo uma ótima semana, para que possamos nos reencontrar terça-feira que vem, no dia 31 de março de 2015,
começar a parte 1.2, interação espírito-matéria, onde eles vão estruturar como o espírito age na matéria, para que aconteça essa formação de doenças, tá? Convidem pessoas para assistir, indiquem os vídeos anteriores. Vocês que têm intenção de levar esse estudo para suas casas espíritas ou para sua casa, o material disponível, fiquem à vontade, eu não tenho qualquer intenção de ser dono de nada disso, eu apenas organizei o material e ele fica disponível para que vocês façam como bem entenderem. Mais uma vez, muito obrigado, nos vemos semana que vem.